mais um Papo Reto, hoje recebendo aqui Paulinho Palmeira. Grande Adriano. Paulinho, obrigado pela sua presença, obrigado por você ter aceito aí nosso convite. É uma honra ter você aqui. Eu que agradeço, Adriano, pela oportunidade e o prazer de estar com você, né? Estamos no cotidiano, no dia a dia aí, não dá muito tempo para estar conversando o tempo todo, mas num papo reto desse assim é muito bom estar com os amigos, viu? Obrigado pelo convite, agradeço muito. Legal. Paulinho, o Papo Reto a gente costuma apresentar assim as pessoas, porque às vezes as pessoas só leem o nome, mas não sabem da história, de onde a pessoa veio, de onde você é nascido onde, Paulinho? Fala um pouco aí pra gente. Sou vinhedense nato, nascido em Vinhedo, criado, vivido e não saio. Mesmo, pô, nasceu em Vinhedo. Sou da região da João 23, minha família, tinha os avós maternos que moravam na Vila Lourençon, os avós paternos na João 23. Quando surgiu a Vila João 23, foi em 68, eu tinha 2 meses de idade e minha mãe mudou para a Vila João 23. Caramba, Paulinho. E ali cresci, ali vivi e saí dali depois dos 25, 26 anos ali. Quer dizer, eu saí, minha família continua ainda lá. Continua na região por conta da vida, estudos, acabei saindo, mas continuo, a família está lá ainda, a casa da minha mãe está lá, meu irmão mora lá ainda, minha família é toda de lá. Hoje estou também morando na região da Vila, é minha região. É uma região que você conhece bastante gente, bastante amigos ali, né? Adriano, graças a Deus, Vinhedo é uma cidade maravilhosa, né? A gente fala região da Vila, mas Vinhedo em si como um todo, você pega a região da Três Irmãos, região da Capela, região da Nova Vinhedo, região da Planalto, os cantos aí, né? Santa Cândida, Caixa d'Água, só tem amigos. Essa terra maravilhosa. Eu falei em algumas entrevistas que assim, uma coisa que a gente sente, a gente que é vinhedense, que nasceu aqui, e que você já viu o Vinhedo crescer e tal, é que lógico que hoje é um pouco diferente, porque eu tenho certeza que você antes na vila, você sabia todo mundo que morava ali nas casas, quem morava. Hoje já não, né? Hoje já você cresceu de uma forma... Hoje você anda na rua, você não conhece todo mundo, assim se diz, né? Isso é verdade. E ao mesmo tempo, não é só o crescimento da população, né, Adriano? A gente vai ficando velho também, né? Então hoje você encontra com pessoas na rua, você pergunta para a pessoa e ele às vezes é filho de um grande amigo seu. Isso tem acontecido muito, né? E isso é muito bacana. Então é o desenvolvimento natural, a cidade vai crescendo como um todo, naturalmente, e não tem como impedir isso, né? Mas a cidade em si, o povo de Vinhedo é um povo bom, até aqueles que não são daqui, você disse, né, vai crescer na cidade, isso é natural, pessoas vão vindo de fora, mas nós temos uma comunidade muito privilegiada, porque temos boas pessoas, né? Lógico que todo lugar tem os seus problemas, tem pessoas também que infelizmente desvirtuam as coisas, é natural, mas no contexto geral, nós somos um povo abençoado, Vinhedo, eu assim penso. E aqui nós temos, volto a repetir, eu tenho uma família maravilhosa, também todos de Vinhedo, e amigos maravilhosos. Só tenho a agradecer. Paulinho, você é um cara que não nasceu em berço de ouro, né? Você, hoje às vezes as pessoas falam assim, aquele cara do Rociense, aquele cara não sei o que, aquele cara... Fala um pouquinho dos seus estudos, como foi, conta um pouquinho pra gente. Bom, Adriano, é difícil falar da gente, né? Mas às vezes é bom porque você estimula outras pessoas, então eu concordo com você. Você fala não nasceu em berço de ouro no contexto econômico, né? Sim. Isso é verdade, porque você também não vê, e como muitos amigos nossos não vieram do berço de ouro no lado financeiro. Mas no lado humano nós nascemos num berço de ouro, né? Isso é fato, né? A família que nós temos, a família que eu tenho, volto a repetir, eu nasci mais do que num berço de ouro, né? Até o Dia das Mães foi ontem, eu estou chorando desde ontem, saudade da minha querida mãe, né? Mas... eu também nasci numa família muito simples, minha mãe faxineira, eu me lembro de criança, eles me lembram por gente, era faxineira, inclusive foi faxineira da família do Romão Gogola, do Romãozinho, grande amigo. Eu lembro do Romãozinho quando bebê, que eu acho que sou um pouco mais velho que ele, eu ia lá com ela e hoje está aquele tamanho de homem, né? Pessoa muito querida também. Então, não tiveram muitas oportunidades nossos pais no passado, até por conta da situação do país também, não tinha muitas oportunidades, as pessoas não tinham oportunidades de estudar e tudo mais. Mas a minha mãe foi uma grande batalhadora, meu pai, desde que me conheço por gente, teve mais problemas de saúde, então tinha dificuldades, era aposentado por invalidez, e a minha mãe foi o pai e mãe da casa, né? O meu pai eu acabei perdendo quando tinha 17 anos, foi muito cedo, mas foi uma grande pessoa, um coração enorme, não precisa nem falar.
Mas a minha mãe foi a grande precursora da família aí. Ela sempre trabalhou, sempre olhando para frente, sempre dizia para nós: olhe para frente, né? Você vai levar diversos tombos, mas continue olhando para frente, que as coisas acontecem. A credibilidade se ganha com o tempo. Para perder rapidinho, se você fizer coisa errada. Mas olhe para frente, trabalhe, trabalhe, trabalhe e estude, filho. É o que ela falava para a gente. E assim foi a vida. E eu, graças a Deus, acho que como muitos, acho que a minha história é igual a muitos, talvez até igual a sua, Adriano. Nós somos da época que quando você era pequeno, você brincava e você via a mãe e o pai trabalhando. O trabalho é uma brincadeira, uma consequência natural. E eu, como muitos, eu trabalhava para ganhar um dinheirinho para dar para a mãe e para o pai. Mas era uma satisfação enorme isso. Então eu com 7 anos, eu me lembro que era 7 anos, por quê? Porque foi quando eu entrei na escola e eu sabia fazer conta. Eu fui vender jornal. E eu me lembro, 7 anos, até lembro que era a Dona Maria, antes do Moacir Delacqua. A Dona Maria olhou para mim, com esse tamanho que eu tenho hoje, aos 50 anos de idade, imagina com 7. Acho que ela olhou e falou: esse moleque não sabe fazer conta. E ela me deu para fazer contas. E eu fiz as contas, eu era muito bom em matemática, fiz as contas, depois que fui perceber, depois de muitos anos, né, que era por conta de troco, né? E eu naquele dia, e eu me lembro quando foi em maio também, de quando eu tinha 7 anos, que é a hora para fazer as contas. Então foi... Bom, enfim, eu vendi, eu ganhei R$10,50. Meus 2 irmãos eram jornaleiros também. E um ganhou R$9,50, outro ganhou 10 e eu ganhei R$10,50. E era domingo, era sábado, no domingo era Dia das Mães. E eu me lembro que daí eu fui no Infanger, que é onde, lá na Novinha do Infanger, onde hoje é o supermercado, onde é o mercado, como chama? O ASP ali? O ASP, lá era o Infanger. Também era infante. Eu fui lá e comprei 10 saladeirinhas assim de plástico e dei para minhas tias, avós, que custou 1 cruzeiro cada uma, na época acho que era cruzeiro, para minhas tias, avós e mãe. E me sobrou 50 centavos. Foi meu primeiro dinheiro ganho assim trabalhando. E depois disso, na minha época também de criança, com 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, a gente vivia na rua, criança, e era assim, a gente fazia as coisas, fazia carrinho no rolemã, brincava de peão, mas também fazia... A rua era diferente. Era diferente, você não tinha os perigos que tem hoje, você podia andar, a mãe estava trabalhando, a gente estava na rua. Isso. Né? Aí eu me recordo que eu também fui vender sorvete com Gelim, saudoso Gelim, sorveteria Ideal, e era uma corrida também, Gelim. A gente corria para pegar a melhor caixa, que era mais a melhor caixa, então vendia sorvetes e também engraxava. Meu avô, inclusive, era jardineiro na praça e eu ficava ali engraxando o sapato. Puta, lembro de diversas pessoas na Praça Santana. Então a gente fazia isso, você ganhava dinheirinho ali engraxando o sapato. Eu lembro da época, você não vai lembrar do Vicente, que tinha um probleminha até de... A gente cuidava do Vicente, a gente trabalhava... Era uma delícia andar pela rua. Eu lembro que eu vendia jornal na Planalto, tinha diversos clientes. Já tinha o Shell na época? Já, o Shell. O Shell vai estar no papo reto aqui semana que vem. O Shell é meu freguês na bocha. Pode falar pra mim: Shell, é verdade que você perdeu na bocha pro Paulinho? Eu tô brincando. O Shell joga muito a bocha e eu tô aprendendo. Então... Aí, Paulinho, aí você hoje hoje você é advogado, né? Às vezes, lá atrás, você pensava assim, no seu futuro, você pensava... Eu digo, como eu disse pra você no início, Adriano, oportunidades que aparecem na vida da gente, eu tenho a agradecer a Deus todo dia, né? Quando a gente tem oportunidades. Como eu disse, nossos pais não tiveram tantas oportunidades, mas trabalharam para que os filhos tivessem oportunidades. E eu, com 11 anos, fui trabalhar na GESI, como guardinha. Entrei no dia 1 de julho de 1980, eu tinha 11 anos, em setembro eu fiz 12. E eu fui trabalhar e entrei na GESI Lever, que para mim é uma das melhores empresas do mundo. E graças a Deus caí na mão de boas pessoas. Então ali, dos meus 11 até os 21, fiquei na GESI, e ali eu... mais do que nunca tomei conhecimento da importância do trabalho e da importância dos estudos na vida de qualquer ser humano. Então foram oportunidades que eu tive e graças a Deus o que eu procuro fazer hoje é que transmitir a todos que procurem aproveitar a oportunidade que lhe parece, que lhe chega às vezes, a gente não percebe. Então eu dei muita sorte, eu caí na mão de boas pessoas. Eu me lembro até que quando eu fui... entrei com 11, com 17 você ia para o exército, 18 anos, meu gerente chegou até a mandar uma carta para o coronel para me dispensar, porque eu precisava ajudar a família financeiramente e seria ruim para mim ir para o exército e perder o emprego. E aí me registraram na GESI, acho que eu teria um brilhante caminho na GESI, mas tomei a decisão de sair, porque eu só conhecia o mundo da GESI, da empresa.
né? O Macaxeira trabalha na GSI. Eu só conhecia esse mundo. E aí eu tomei, comecei a fazer direito, estando na GSI, e aí eu acho que eu estava tão estressado e cansado, idade saindo da juventude para adulto, né, 21 anos, e eu no primeiro ano de faculdade levei 2 DPs, mas porque eu vivia 24 horas GSI. E aí eu percebi que eu falei assim, poxa, acho que eu vou ter que sair daqui, preciso conhecer lá fora. E algumas coisas me levaram a sair da GSI, eu tomei iniciativa. Na época até meu gerente tentou me segurar, mas eu tomei iniciativa. E o que foi bom também para mim, porque eu aprendi a viver aqui fora. A gente usava aquelas expressões, né? Ah, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Isso é mentira, quem trabalha é que ganha dinheiro. Mas são questão de oportunidades. E daí eu fiz direito. Eu teve um ano que eu paguei a faculdade antecipado, teve ano que eu tive que bater na tesouraria para poder negociar, porque os pais da gente não tinham condições de ajudar. E aí, graças a Deus, de uma família de 5 irmãos, né? Eu fui o primeiro a fazer faculdade. Depois disso veio um outro irmão meu, que é o Claudemir, que trabalha na rádio aqui, fez faculdade depois de mim. E, graças a Deus, depois, todos os sobrinhos fizeram faculdade. Então, uma coisa puxa a outra, né? Então, eu estou muito feliz, acho que sou um cara de muita sorte pela família que tenho, pelas oportunidades que deram, pelo projeto de vida que minha mãe traçou na vida da gente, todos meus irmãos. Hoje você olha meus irmãos, todos têm sua casa própria, que coisa melhor que isso na vida de qualquer ser humano. A gente vê as dificuldades de muitos, né, por aí, que não tem às vezes a sua casa, e para uma família não existe nada melhor que o seu próprio lar, né? Então, eu acho que sou um privilegiado, graças a Deus. Aí Paulinho, como que você veio para a política? Como que nasceu essa questão da política? Eu acho que eu sempre fui meio político, viu, Adriano? Eu sempre estive, você também é um cara que sempre foi militante, eu também militante, mas sempre resguardado. Eu acho que para ser política a primeira coisa tem que respeitar a opinião do próximo, né, dos outros, né? Mas eu sempre fui síndico do lugar que eu morei, sempre me envolvi no colégio, eu era o presidente da comissão de formatura, na faculdade acabei fazendo parte um pouco, mas também distanciei porque não dava tempo, mas sempre me envolvi. Na política em si, eu sempre fui militante, ajudava os amigos, ajudei diversas pessoas. Vou citar nomes até aqui, me permita. O próprio Edu, que hoje é presidente, eu ajudei em 2 eleições. Ajudei amigos do Ito, o Milton Serafim ajudei como candidato, o Zé Gasparini ajudei. Eu tinha 7 anos, eu subi no caminhão para distribuir papelzinho para o Zé Gasparini. Então, eu sempre fui, gostei de me envolver, porque minha mãe sempre falava isso. Quando o seu vizinho está bem, você vai ficar bem também. Então, sempre pense em coletividade, né? Outra coisa que minha mãe falava também, né? Não adianta você fazer coisa errada e achar que ninguém está olhando, porque ó, Deus está olhando, ela falava. Então, na política, quando eu entrei, ela também falou isso para mim. Não faça a coisa errada, hein? Porque Deus está olhando, hein? Falei, mãe, pode ficar tranquilo quanto a isso. E eu sempre ajudei os amigos para se colocar na política. Até que chegou um momento que eu, aí já formado com 46 anos, já 45 na época eu tinha, eu falei assim, gente, agora acho que está na minha vez. Eu vou entrar na política, eu quero ajudar. Não vou ser hipócrita, a gente sabe que o político ganha, é fato, né? Tem um subsídio lá e ganha. Mas a minha intenção era poder, eu usei umas expressões na campanha, vou usar de novo aqui, me permita, Adriano, mas era o seguinte, eu não sou o melhor cara do mundo, mas ruim eu não sou. Então eu não vou fazer coisa errada, também não vou consertar o mundo, tenho consciência disso. Mas se eu falar não, por exemplo, à corrupção, eu já vou estar mudando o mundo. Então se o cara que chega para mim para oferecer uma coisa errada, eu falei não, ou ele não conseguiu chegar em mim, porque isso é uma coisa que acontece muito comigo na política. As pessoas não conseguem chegar em mim para trazer coisa errada, porque sabem como eu sou. Então, eu estou mudando o mundo. Então, essa é a concepção. É lógico que nós somos sozinhos, lá na Câmara mesmo, nós somos hoje em 13 vereadores, não depende só de mim. Mas quando a gente caminha, conduz as coisas, vai plantando a sementinha do bem, as coisas vão mudando naturalmente. Então, foi essa a minha intenção. E com isso, eu, na primeira eleição, coloquei meu nome à disposição de fato, fui surpreendido com uma votação expressiva e acabei entrando. Fiquei muito feliz e tenho que agradecer a todos aqueles que confiaram em mim. E, de fato, a gente não consegue mudar tudo, né? Tem outros amigos nossos que passaram a vereadores que achavam que podia mudar tudo. Você não vai mudar o mundo, mas você tem que plantar a sementinha do bem. E a intenção foi essa. Então, eu não sou o melhor cara do mundo, mas fazer coisa errada eu não vou. E vou trabalhar para que as coisas melhorem na comunidade. E o que eu penso, o que eu quero fazer e tentar alcançar é que todos tenham a mesma oportunidade que eu tive de trabalho e educação. Porque, cara, não tem coisa melhor nessa vida. Você tá bem, né? Poder ter essas oportunidades, abraçar e para a vida de todos, isso é muito bom. Paulinho, quando você disse que ia ser candidato, provavelmente algum falou, poxa, eu vou perder um apoiador, tal. Como que você reage quando alguém que te apoia fala, eu quero ser candidato? Você costuma estimular ou você te isola? Discutiu, eu dou os parabéns e estimulo.
Quem coloca o nome à disposição merece os parabéns. A pessoa tem que acho que todos deveriam colocar o nome à disposição. Eu não critico aqueles que hoje estão lá fora, que não participam da política e desculpa a expressão, mas desce a lenha no político, né? Eu estou na política hoje, eu consegui absorver isso. Quando o cara mete pau, inclusive, eu falo, não está falando para mim, porque eu não sou esse cara que ele está falando. Mas quem coloca o nome à disposição, eu cumprimento, eu acho que vale a pena. Outro dia até uma pessoa, conversando com ele, né? Ele me procurou, falou, Paulinho, eu vou colocar meu nome à disposição. Eu falei, mas você tem meu apoio, eu vou trabalhar para você ter a legenda, indiscutivelmente. E estimulo inclusive as pessoas a irem. Até quando eu ouço algumas pessoas que inclusive nem conheço, mas quando critica, e às vezes critica, por que você não coloca seu nome à disposição? Vai lá, meu amigo, precisamos de gente como você. E é verdade às vezes, porque o cara não faz. A gente está tão cansado com os maus políticos e a cultura nossa hoje que só tem mal político, que a gente esquece dos bons. Mas nós temos que trabalhar para mudar. Às vezes a mudança está naquela pessoa que está reclamando. Naquela pessoa, muitas vezes. Então eu procuro estimular assim. Tem que ser. Legal. Aí, Paulinho, como que você está vendo o mundo com essa questão da pandemia que a gente tem hoje? Qual a sua opinião? Qual a sua visão de tudo isso? Adriano, é uma situação muito nova, né? Inusitada, uma situação triste para todos nós, né? Não é um problema. O mais triste de tudo isso que a gente vê são os problemas políticos que acabam interferindo, né? Eu espero só que a gente saia dessa situação mais fortes e melhores, a gente espera. Mas a gente vê, infelizmente, uma situação, muitos tiram proveito da situação ruim, que é uma situação ruim, né? O coronavírus, uma pandemia que atingiu o mundo, não é o Brasil, não é Vinhedo, é o mundo. A gente vê muitas vidas sendo ceifadas aí, muitas famílias sofrendo com perdas, e seja uma ou seja 10, né? É mais ou menos o seguinte, Adriano, não adianta eu discutir, é só 10, porque se for um, e se um for eu, é 100%, Exato. Não é 10%. Se atingir a minha pessoa, atingir a minha família, para mim é 100%. Então a gente tem que pensar sempre que tudo isso é 100%. A gente tem que trabalhar em conjunto para tentar ceifar o menos possível de vidas. Eu vou usar expressões aqui de políticos, eu vejo políticos defendendo às vezes, não, tem que abrir, outro fechar. Não existe quem está errado. Ambos os lados estão certos. A situação é nova. Não dá para você falar que alguém está errado. Os dois lados estão certos. Mas eu tenho praticado a atender as orientações das autoridades sanitárias, dos médicos, daqueles que entendem do assunto. Me permita até, eu não vou nem... mas vou ter que falar. Você pega, por exemplo, político e fala assim, quem entende de economia é economia. Então quem entende de saúde também é de saúde. Então deixa ele falar. Agora eu concordo quando a gente fala assim, mas gente, está difícil, a parte econômica também vai dificultar. Então vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar com a parte econômica. Pessoal, é o seguinte, temos que fazer o isolamento, beleza? Beleza. Esse é ponto facultativo, mas temos que também trabalhar com a economia. Então vamos trabalhar junto? Ô pessoal, o comércio, vamos abrir, vamos limitar a entrada de pessoas. Já está sendo falado tudo isso, né? A gente está falando já tudo isso. Mas é um trabalho em conjunto entre todos nós. Porque volta e meia não tem quem está errado, né? É difícil. É muito novo, né, Paulinho? Mas o que é triste é ver quando um atacando o outro. Você está errado, você quer que abre, você quer que morre as vidas. Você está errado, você quer que morre por situação econômica. Fome, Totalmente errado. Ambos os lados estão errados em brigar, mas estão certos na sua fundamentação. Isso. Então nós temos que trabalhar. O mérito é um só, aliás. É a vida. A vida ser ceifada por fome ou pelo vírus, não há dinheiro que pague isso, não há que pague isso. E a vida a gente pode recuperar, quer dizer, a economia a gente pode de alguma forma recuperar, né? A vida não vai ser possível. Agora, já está dito pelas autoridades, pelas pessoas aí que entendem do assunto, que todos nós vamos pegar. O que não pode é pegar todo mundo junto, né? Talvez o número de mortes seja maior. Tem que ser homogêneo aí, né? Prolongar para que possa manter aquela quantidade para que o suporte do sistema aguente com a quantidade. Mas, cara, é triste ver uma situação, eu esperava nunca ver isso na minha vida, mas estamos vivenciando e temos que enfrentar isso, isso é o mais importante. E enfrentar de que forma? Pensando juntos e em coletividade, não pensar só na gente. Então, aquele que está pensando na parte econômica, pô, tem que abrir a parte, mas pense assim, eu vou abrir cuidando da saúde dos meus empregados, cuidando da saúde de quem vai vir para ele, isso tem que ser feito.
Né? Paulinho, tem uma... A gente fecha aqui, chegando no finalzinho, mas é com um quadro chamado Fala na Cara. Fala na cara. Então, assim, se você não quiser responder, se você fica à vontade. Fica à vontade para responder ou não. São coisas que às vezes uma pessoa não tem coragem de falar na sua cara, mas aqui a gente fala. Aí você... Outro ensinamento da minha mãe. Olha lá. Respeite as pessoas. Antes tu fala na cara, olha lá. Antes na cara. Assim, aprenda a absorver. Às vezes a pessoa fala para você, inclusive, ela falava duas coisas. Uma, quando alguém é mal educado com você, seja mais bem educado, que ela vai perceber que ela foi mal educada com você. Segundo, a opinião dela, da pessoa, sobre sua pessoa, é a opinião dela, não é a sua. Mostre para ela o contrário. Então é simples. Então fala na cara, não me incomoda em nada. Já de cara. Então, Paulinho, você na sua trajetória aí na política, desde quando você é vereador. No segundo mandato. Do segundo mandato e do primeiro. Então a pergunta porque eu sei que a pessoa já falou isso, inclusive falou publicamente isso. Você é um cara que só defende o prefeito? Não, hipótese alguma. Eu sou um cara que penso em coletividade. Seja lá quem for o prefeito, ele pode ser meu adversário na campanha política, tá? Como já aconteceu quando não era vereador, trabalhei para outros e outros ganharam. Eu desejo pelo sucesso dele e trabalhei junto com ele para ajudar. Então, eu estando vereador hoje, se ganhar o meu candidato a prefeito e eu for vereador, estarei ajudando e estarei criticando no que for errado. Se for favorável, se for o contrário, eu vou ajudar, porque eu torço para que esteja bem, para que o mandato dele seja bom. Então eu não vou, a turma fala assim, você nunca vai ser oposição, Paulinho. Talvez eu nunca seja oposição mesmo, oposição ferrenha. Mas que eu vou ajudar qualquer governo a conduzir bem os trabalhos, isso eu vou. Agora, ficar discutindo, o asfalto não pode sair aqui, tem que sair lá. Isso é absurdo, todo mundo tem seu direito. Até porque assim, Paulinho, essa é uma visão também. Eu há um tempo atrás, eu achava que há um tempo atrás, até 2006, depois de 2006 eu acho que eu me converti e acho que bateu a cabeça porque eu também achava que eu jamais seria governo, por exemplo, porque ser oposição é mais fácil, muito mais tranquilo, fácil. é mais, né, e porque você não consegue construir também. Então quando você consegue construir, mas você sempre foi um cara também muito crítico. Eu lembro de quando eu estava na Secretaria de Esportes, um dos caras que mais enchia o saco, desculpa a expressão, o que mais perturbava você. Nossa, eu olhava e dizia, Paulinho Palmeiro. Eu acho que é o papel do vereador, pegar no pé do secretário, né? Assim, mostrar, trazer ideias. Sempre foi uma pessoa que também cobrou muito, né? E eu falo isso porque eu estive na secretaria e você sempre você cobrava muito, sempre com muito respeito, você nunca faltou nem a educação e também nem a ética de chegar lá e falar, agora eu vou descer o porrete. O famoso da carteirada, por exemplo. Né? E aquele negócio tem que respeitar a sua posição, né? Não, e a pessoa também que é o seguinte, ela faz a crítica no particular. E ela vai lá e faz o elogio público. E sempre foi assim. Né? E não pessoas que fazem ao contrário. Porque ao contrário você chega no público, você xinga, no particular, desculpa aí, Paulinho. Olha, eu falei aquilo lá, mas eu tava nervoso. Mas no público, no microfone, você desce o porrete. Então, sempre você teve essa... Eu já tive muitas situações, você tem que pensar em coletividade, volto a repetir sempre. E você tem ideias, mas a minha ideia não significa que ela é a mais correta ou a melhor. Você tem a sua. Eu vou numa situação, uma vez numa reunião, eu fazia parte da base, eu faço parte da base hoje também, mas numa reunião, o prefeito e não... Esse prefeito, o atual prefeito, que é o Jaime, não foi nessa reunião com ele, mas eu me lembro, numa reunião que eu estava debatendo, e aí o prefeito falou, Paulinho, mas você é contra tudo? Eu falei, não sou contra tudo. Falei, aliás, fale alguma vez lá embaixo eu tenha votado diferente ao que todos debatemos aqui. Né? E não estou dizendo que alguém me forçou a votar diferente, não é isso, mas é convencimento. Nós estamos aqui conversando, eu tenho que transmitir a minha ideia e você transmitir a sua. Agora, de repente, você me convence que a sua é melhor e a gente temos que seguir ela. Eu falo assim, então, eu vou votar igual você lá embaixo porque você me convenceu que a sua ideia é boa, né? E é o melhor caminho a seguirmos. Mas se eu não puder debater com você e você me criticar simplesmente, não vale nada a nossa união, né? A gente tem que debater, discutir para chegar no melhor consenso, né?
E assim, e às vezes você tem que tirar o pé, você tem que... às vezes até por falta de conhecimento de causa, porque eu estou lá na Câmara Municipal, eu não sei o que acontece muitas vezes no Poder Executivo, e eu vou lá e faço falar, poxa, Adriano, você é secretário da Cultura, hoje tem que fazer tal coisa. Você fala, Paulo, é impossível, eu não posso legalmente fazer tal coisa. Exato. Muita gente vem e fala assim, é fácil. A teoria é fácil, a prática é outra, né? Você tem leis, você tem regras, você tem procedimentos, e então o importante é respeitar e ter consciência disso. Agora é fácil, né? Eu vou lá, vou no povo, tirar foto e falar, o governo, lá só tem bandido, né? E isso é um karma muito grande na nossa política, viu, Adriano? A política está tão deprimente que as pessoas só acham que tem bandido lá, mas não tem, tem gente boa. Agora o que é terrível, e vou dizer isso aqui em tom de exemplo, gente, é a gente ver muita gente, políticos principalmente, falando, descendo a lenha. Vamos pegar no Congresso Nacional, ó, desce a lenha. Mas quando entra fala a mesma coisa. Exato. É 6 falando em meia dúzia. Até pior. Ou até pior. Então o que dá raiva é isso. E muitas vezes o cara usa porque o povo, lá só tem o povo. Mas quando entra faz pior. Então o cara só quer tomar lugar. Então às vezes, que eu oriento muito, as pessoas são muito ligadas a mim, cuidado com o que o político fala. Presta atenção. Olha o que o político fala. Porque ele fala, mas depois amanhã ele vai e faz, infelizmente, igual ou pior o outro. Porque não tem, gente, não tem muita coisa. O que nós temos que consertar é corrupção. Porque se eliminar a corrupção e o cara souber trabalhar direitinho o dinheiro do povo, por assim falar, da comunidade, né, que é o orçamento do município, sabendo distribuir corretamente, mantendo a cidade como deve ser mantida com o orçamento que tem, é o que vale a pena. Agora, a partir do momento que você tem corrupção e começa a tirar isso vai ser naturalmente sentido em todos os lugares, na saúde, na educação, na segurança. Então, meu amigo... Exato. Paulinho, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem gosta de você, para quem vai estar assistindo esse vídeo, para quem acompanha aí também os vídeos do Papo Reto. Deixa uma mensagem pro pessoal aí. Bom, acho que a mensagem no momento e a palavra de ordem é esperança, né, gente? Gratidão e esperança, por assim, para complementar. Nós estamos num momento muito difícil de nossas vidas, né? Essa pandemia, que acho que é o assunto do momento, né? E tem que estar em constante lembrança, porque nós temos que nos cuidar, né? O que eu espero é que possamos sair dessa situação o quanto antes e sairmos bem e melhores. Eu peço a Deus, rogo a Deus a todo momento que essa bendita pandemia não atinja ninguém, né? Sabemos que isso é uma utopia, vai acontecer e está acontecendo, mas vamos nos cuidar para que tudo saia bem para todos nós no futuro. Então é isso que eu peço. E gratidão, que eu acho que eu pessoalmente, por tudo que eu tenho na minha vida, pela linda família que eu tenho, pelos amigos que eu tenho, pelas oportunidades que eu tenho, e a todos aqueles que me acompanham, sabe como trabalho, Adriano, por assim dizer, ou como sou. Eu sou uma pessoa extremamente disposta, transparente, e estou sempre à disposição das pessoas que quiserem trazer ideias para que a gente possa desenvolver e trabalhar pensando sempre na coletividade, né, na união de todos nós. Então é um momento de união e esperança, né, e gratidão aí, para que a gente possa sair dessa mais fortes e melhores. É isso que eu espero, Adriano. Paulinho, eu tô observando ali, tô vendo no monitor, cara. Eu não tô conseguindo entender de onde tiraram o apelido de Paulinho Feio, cara. Poxa, Adriano. Esse é o na cara também? Paulinho, obrigado. Viu? Posso falar por quê? Fica à vontade. Por que tem esse negócio Paulinho Feio? Então, meu apelido é Paulinho Feio, mas tem N fatores que eu posso falar por quê. Bom, primeiro... eu não me incomodo em nada porque é um apelido carinhoso. As pessoas que me deram o apelido foram meus amigos, são pessoas que eu amo demais. Você lembra quem foi que deu esse apelido? Falo pra você, foi o Tatu. Tatu e o Cobrinha. Então, quem me deu esse apelido foi o Tatu, né? Que era o dono do bar do Tatu, Tatus Bar depois. E ele que me deu, acabou dando esse apelido numa brincadeira que ele marcava a conta da gente e marcava, ele não sabia bem meu nome, porque eu estava iniciando no meio daquele grupo, então ele marcava Feinho. Então ficou uma característica. E o Tatu e a Vera, legal, a esposa dele, pessoas maravilhosas, eu mando um beijo enorme para eles, inclusive, e são pessoas que deixam histórias na nossa vida que a gente traz com muito carinho, né? E esse é um fator. Agora, outro fator, eu acho, que é o restante dos amigos, como eu era o cara
muito bonito e as meninas olhavam muito. Vai abraçar o poste ou coisa feia? Eu, coisa feia? Oh, my God! Será que eu perdi a minha beleza? Será que eu virei um clone do Batoré? Eles apelidaram pra ver se queimava o filme. Não, isso é brincadeira. Tá vendo? Você pediu? Então, gente, falamos com Paulinho Palmeira. Obrigado. Foi nosso convidado de hoje. Obrigado, gente. Obrigado, Paulinho. Até a próxima, gente. pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Adriana.